Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos consciência do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento precisos. Se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros, que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos se trouxerem malévolas intenções. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual que nos assista e por nós vele. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Voltada para o bem, para a edificação do Evangelho e de um caminho mais edificante para todos nós, que possamos preservar os nossos sentimentos de não nutrir, não vitalizar inveja, ciúme ou desejos de atendimento de ansiedades que não são justificáveis, visto que nós temos um objetivo maior e um ideal maior para seguir. Para começar,
é importante que nós possamos esclarecer sobre as diferenças entre calúnia, difamação e injúria. A calúnia consiste em imputar um falso testemunho ou um fato criminoso a outrem. Ou seja, eu utilizo a minha inteligência e a minha imaginação para inventar um enredo e dizer que uma determinada pessoa cometeu aquele determinado delito. E aí eu utilizo da maledicência para espalhar essa mentira e acabar denegrindo a imagem de alguém. A injúria é quando eu ofendo a dignidade do outro, sendo que para isso eu tenha contado uma verdade ou uma mentira. A injúria, então, é uma ofensa direta. E a difamação é essa imputação de um fato ofensivo à reputação de uma determinada pessoa. A calúnia, injúria e difamação, pela lei humana, são crimes imputados contra a honra. Mas o que nós estamos querendo refletir aqui é que veja que em qualquer dessas circunstâncias, nós estamos utilizando o nosso verbo, a nossa força, o nosso tempo para atacar, de certa forma, alguém. E cumpre a gente perguntar a nós mesmos por que a gente faz isso. Quais são as nossas reais motivações? É a pretexto de fazer justiça pelas próprias mãos? Porque, veja, a inverdade, a dissimulação, mesmo que alguém por fora seja um sepulcro caiado de branco e por dentro todo podridão, a verdade ela chega e desvanece essas sombras. Nós não precisamos ser instrumentos para a revelação da verdade. A justiça divina, ela se encarrega dos seus próprios mecanismos de desvendá-la, à medida que o ser tem maturidade suficiente para se defrontar com aquela realidade. Então, o que nós estamos querendo dizer é que por trás desse sentimento de querer fazer justiça pelas próprias mãos e de querer desvendar, desmascarar os outros, na realidade nós estamos tratando aqui de uma postura algo ignorante e imatura psicologicamente, que se acha no dever de deflagrar essa guerra contra os semelhantes. Quando nós vivemos ainda numa postura ególatra, nós mantemos uma visão algo obnubilada, algo deturpada, e o ego, que deveria ser uma máscara social através da qual nós estabelecemos relações saudáveis com as pessoas, porque no momento em que eu impunho uma máscara social, de certa forma eu velo as minhas intenções que podem não ser totalmente depuradas e isso me viabiliza estar em contato com o outro. Mas o que nós não podemos deixar que aconteça é que a gente restrinja quem nós somos em toda a nossa pujança, em toda a nossa completude e complexidade espiritual, que a gente confunda quem a gente é com o ego que a gente precisa temporariamente utilizar para se relacionar com as outras pessoas. E a pretexto de manter essa imagem, essa postura, às vezes nós contrariamos os nossos próprios valores morais, a nossa própria ética, com o objetivo de sermos aceitos, ou de manter aquela inverdade que acabamos por propagar de uma forma impensada, algo irrefletida. Precisamos sempre nos lembrar que nós somos antenas psíquicas radiantes e o tempo inteiro nós estamos nos comunicando com uma nuvem de testemunhas que se atraem pelo tipo de pensamento que nós vitalizamos, pela nossa conduta moral, pela forma como nós nos portamos, por como nós falamos, que tipo de palavreado nós estamos utilizando para nos comunicar. Assim como através da prece, através do pensamento elevado, nós temos condição de temporariamente deixar as densas sombras em que estamos imersos para alçar esferas mais elevadas e para poder nos conectar com a espiritualidade superior que nos assiste, quando nós nos demoramos em posições inferiores e vitalizamos esses sentimentos menos nobres, nós também nos conectamos com essas faixas mais rasas. E, sem perceber, nós estamos sendo utilizados como instrumentos, como mensageiros, como mecanismos para que planos densos, sombrios, se perpetuem. E esse sentimento, ele é muito atormentador e nos faz ficar cada vez mais presos
nesses sentimentos egóicos, de forma que, às vezes, pessoas próximas de nós, que veem que estamos procedendo de uma forma equivocada, tentam nos alertar, tentam nos advertir, e nós deixamos ouvidos moucos e acreditamos que nós que estamos com a razão. Porque defendendo a moral e os bons costumes, queremos desmascarar os outros, intitulando-os de falsos profetas, dizendo que na verdade eles são imperfeitos e querem dissimular perfeição, mostrando-se modelos inalcançáveis. E na verdade, nesse movimento, nós estamos perdendo um precioso tempo que poderia ser utilizado para a nossa própria reforma íntima, para a reflexão das nossas próprias imperfeições, para que nós pudéssemos corrigir em nós mesmos os defeitos que estamos vendo nos outros. Assim como ninguém é responsável pela felicidade ou pela desdita de ninguém, nós também não somos os responsáveis para sermos os justiceiros do mundo. Qual de nós teria uma reputação tão ilibada, a ponto de sermos professores da moral e dos bons costumes? Qual de nós que nunca derrapou, que nunca deslizou, que nunca delinquiu? Portanto, a nossa exortação nesse vídeo é que possamos refletir sobre tudo isso, porque muitas vezes nos sentimos ameaçados, seja por uma postura mais destemida, seja porque alguém faz algo que nós queríamos muito ter a coragem de fazer, ao invés de tentar atacar essas pessoas que estão se esforçando, não obstante as suas muitas imperfeições, para sair do lodaçal em que se demoram, vamos vitalizar e encorajá-las e seguir também os exemplos. Romper essas barreiras atávicas, esses grilhões que nos deixam presos nesse lodaçal, nessa situação em que nós nos estorcegamos, é difícil e requer uma decisão e uma resolução íntima muito forte. Requer força de vontade, superar a angústia, a aflição, esse sentimento de melancolia que muitas vezes se acerca de nós e nos deixa presos numa depressão. Mas Deus não desampara ninguém. Ele não faz predileção de pessoas. E Ele o tempo inteiro deixa as portas abertas, esperando o nosso movimento de querer nos comunicar com Ele. Essa névoa da inverdade, das pessoas que são dissimuladas, ela vai se desvanecer com o sol da verdade. Que nós também possamos nos iluminar com esse sol, que provém da estrela fulgurante e inesquecível de Jesus. E que possamos nos iluminar para, de certa forma, também colaborar com a iluminação do caminho dos outros. E quando formos alvo de alguma calúnia ou difamação, que possamos desmentir esses falsos testemunhos que nos são levantados através dos nossos atos de bondade, através da perseverança do bem. Não gastemos o nosso tempo tentando desmentir de uma forma frontal, tentando mostrar que somos bons, porque verdadeiramente não somos. Somos imperfeitos mesmo. Que aproveitemos essa oportunidade para poder confessar a nós mesmos as nossas delinquências, se caímos e se a difamação é justa, que aproveitemos a oportunidade que o outro nos dá para corrigir a nossa marcha e andar agora no caminho do bem. Mas se é injusta, que simplesmente esqueçamos e continuemos na nossa trajetória evolutiva. Devemos, portanto, nos alegrar pela oportunidade que temos de poder consertar o nosso caminho torpe enquanto estamos efetivamente a caminho. E aí eu me lembro que no romance histórico pelo Espírito Emmanuel, na psicografia abençoada de Chico Xavier, pelo menos em 3 obras, nós temos personagens que muito têm a nos ensinar com respeito à calúnia, difamação, injúria, falso testemunho levantado contra os outros. E aqui nós queremos analisar com uma visão amorosa de acolhimento quais são as consequências de nós nos colocarmos como instrumentos dessa imaturidade psicológica. Para começar, queremos nos lembrar da história narrada em há 2000 anos pelo Espírito Emmanuel. Nós devemos saber que o pano de fundo dessa história se passa principalmente na região de Pompeia, na Roma antiga. O senador romano Públio Lentulus retorna à carne, tendo muitas mazelas morais para poder retratar-se perante a lei. Ele, que houvera sido Públio Lentulus Sura, o seu tataravô, retorna na opulência e no poder,
com a oportunidade preciosa de encontrar-se com o Messias, Jesus, que estava encarnado na mesma época, e embora ele tivesse se emocionado muito com esse reencontro, não aproveita essa oportunidade para poder abraçar a fé cristã e seguir o Criador. Mas nós queremos falar especialmente de uma personagem que foi Fúvia Prócula. Fúvia Prócula, embora fosse casada, ela nutria uma paixão incorrigível por Pôncio Pilatos, então governador de Roma. E quando Públio Lentulus e a sua então esposa Lívia Lentúlia chega até a cidade devido a compromissos profissionais de Públio e encontra com Pôncio Pilatos, Fúvia tem a oportunidade de recebê-los como uma cortesia ao então governador para agradá-lo. E ela percebe que Pôncio Pilatos nutria uma admiração especial pela então esposa do senador Públio Lentulus, Lívia Lentúlia. Lívia era uma mulher muito correta, cristã, fiel cumpridora dos seus deveres e que de forma alguma alimentava essa admiração que era estritamente unidirecional de Pôncio Pilatos em relação a ela. Mas ela fica enciumada. Era um espírito caprichoso, muito inteligente, que sabia falar bem, que se relacionava bem com todas as pessoas, mas veja, que utilizava esses recursos preciosos do alto para fins escusos. Leviana, um tanto quanto hostil, intransigente, acabou cercando Lívia e Públio Lentulus daquela falsa amabilidade, para no fim destilar o seu veneno. Nutrindo veneno e extremo despeito, ela é responsável e autora de uma campanha difamatória e caluniosa contra Lívia, a ponto de fazer com que Públio Lentulus se voltasse contra a esposa. Ela arma uma cena completamente inverídica, manipulando as circunstâncias, quando Lívia procura o governador de Roma para pedir a favor do Cristo. E então Fúvia dá a entender que aquele era um encontro amoroso, feito às escondidas, sendo que Lívia o procura às escondidas justamente para não causar contrariedade no seu então esposo, Públio Lentulus, que não gostava do fato dela ser cristã. Públio acaba dando ouvidos à calúnia, muda completamente a sua conduta dentro do lar, deixa-a num exílio emocional, mantendo-a apartada dos seus compromissos conjugais, mas ainda dentro do lar, mas profundamente humilhada, e mais tarde ele vai se arrepender amargamente daquilo que fez. Naquele momento ele cava um abismo espiritual imenso entre a moralidade ilibada de Lívia Lentúlia e entre o seu estado de ainda imaturidade psicológica e espiritual. Fúvia Prócula, por perder o seu tempo nessas campanhas difamatórias, não dá a educação moral necessária à sua filha Aurélia, e muitas vezes é assim que acontece. A gente perde tempo nutrindo esses sentimentos de inveja e despeito pelos outros, utilizando o nosso verbo para fazer maledicência contra as pessoas e esquece dos nossos deveres. E mais tarde a justiça divina irá nos perguntar: o que fizeste dos tesouros que lhe confiei? Os filhos são tesouros nossos, que nós devemos dar-lhe educação moral, preparar-lhe para as lutas redentoras que a vida nos oferece. E nós colheremos conforme houvermos semeado, a cada um segundo as suas obras. Fúvia Prócula termina louca, envenenada pela própria filha. Fomentou, basicamente colocou-a no meretrício. A sua filha Aurélia foi autora de cenas deprimentes de adultério, de Plínio Severus, junto com Flávia Lentúlia, então filha de Públio Lentulus, porque o capricho das suas paixões não podia resignar-se com a situação que a vida lhe forneceu. E a pretexto de realizar todas as suas fantasias e desejos, partiu para a delinquência moral, para passar por cima dos valores morais e, através do adultério, tentar consorciar-se, rompendo a conjuntura na qual estava. E Aurélia,
por não ter essa referência moral, por não ver na mãe esse modelo de feminilidade e de honradez que ela deveria ter ensinado, acaba delinquindo nesse triângulo amoroso. Veja, nós não estamos culpabilizando ou responsabilizando de uma forma direta Fúvia em relação ao adultério de Aurélia. A Aurélia é responsável pelo adultério que cometeu. Mas Fúvia tinha responsabilidade de dar esses direcionamentos morais que faltaram a Aurélia. Não necessariamente isso a livraria de ter delinquido no adultério, mas poderia ter sido uma vacina em relação a essa doença pertinaz da nossa alma. Fúvia termina, portanto, sofrendo com feridas cancerosas por todo o seu corpo. Louca, confessa, já no leito de morte, todos os seus crimes a Emiliano, com o qual a sua filha Aurélia houvera se casado. E Emiliano, sem suportar toda aquela verdade dilacerante, suicida-se. E de mais esse crime, Fúvia foi corresponsável. Então, meus amigos, nós estamos narrando essa história de uma forma superficial, perfunctória, justamente para que nós possamos refletir qual é a colheita que teremos da forma como nós vamos nos conduzir. E os exemplos não param por aí. Em mais um romance histórico pelo Espírito Emmanuel, na obra 50 anos depois, nós temos a célebre personagem Cláudia Sabina. Cláudia Sabina faz todo um enredo difamatório, ignominioso, para tentar separar Elvídio Lúcius de Alba Lucinha. Ela, que era uma moça pobre, apaixona-se perdidamente por Elvídio Lúcius, de forma que engravida através dessas paixões desvairadas. Ela abandona o seu filho na porta de Quinéio Lúcius, um ancião muito conhecido do patriciado romano, que na verdade era o avô da criança. A criança é Silano, e mais tarde a própria vida se encarrega de promover esse encontro entre Cláudia Sabina e Silano em circunstâncias que nós vamos ver. O que acontece é que Cláudia Sabina acaba se casando com Lólio Úrbico, que era prefeito dos pretorianos, e ela passa de plebeia humilhada para uma mulher de posses, fazendo parte da oligarquia, do alto escalão social da sociedade que vive. Nutrindo então uma frivolidade e um capricho, mais uma vez, assim como Fúvia, na obra que nós citamos há pouco de há 2000 anos, utiliza sua inteligência para satisfazer os caprichos pessoais, para espalhar a discórdia, as dissensões, essas maledicências. E maledicência a gente espalha e não sabe os frutos que a gente vai colher. Insatisfeita com o seu próprio casamento, que era apenas de aparências, tenta separar Elvídio Lúcius da sua mulher Alba Lucinha, que foram unidos pelo autêntico amor divino. Chega a procurar uma médium, Plotina, para tentar matar Alba Lucinha, e é Plotina quem a adverte. Ela está sendo protegida por um anjo, Célia Lúcius, que mais tarde vai aparecer na obra Renúncia pelo mesmo Espírito Emmanuel como Alcione, uma estrela brilhante que nem precisaria mais reencarnar na Terra. E aí, ao invés de matar frontalmente a sua rival, ela decide fazer um enredo difamatório e profere uma calúnia contra ela. Rouba um enjeitado que acabara de nascer, aproveita um momento em que Elvídio Lúcio se afasta do lar por muitos meses e tenta caluniá-la, dizendo que ela teve relações extraconjugais com o próprio marido, Lólio Úrbico, e que nasceu um filho desse consórcio. Mas o que ela não esperava é que Célia Lúcius, num ato de extremo heroísmo, assume a maternidade da criança, livrando a sua mãe da calúnia, e paga todos os efeitos por conta desse ato heróico. É expulsa de casa, quase assassinada pelo seu próprio pai, e se vê na penúria, na miséria, mas assume até o final a maternidade dessa criança. Mas o que nós queremos falar é sobre o desfecho da vida de Cláudia Sabina. Não apenas ela não conseguiu ficar com Elvídio Lúcius,
como acaba atormentada, louca, assim também como Fúvia. E no fim da sua vida, reencontra-se com o filho que abandonou. Ele, junto com a soldadesca romana, prepara uma emboscada para a pegar. Como conspiradora do império, ela é assassinada, mas antes ela confessa todos os seus crimes. Diz que verdadeiramente foi a mãe que abandonou Silano às portas da casa de Quinéio Lúcio. E mais uma vez profere uma calúnia. Desencarna em dolorosas circunstâncias. Fica presa nas densas sombras, nutrindo a angústia e sendo alvo da perseguição de todos os espíritos que prejudicou, que agora destilavam ódio na forma de miasmas pestilentos, mantendo-a presa. E é através do amor que no planejamento reencarnatório, Quinéio Lúcio, num esforço quase heróico, tenta reunir aqueles espíritos que tiveram relacionamentos malogrados. Então veja como o destino de quem se preocupa e se dedica em enredar os outros nessas teias sombrias da calúnia não é nada bom, não é nada feliz, não é nada ditoso, porque a carne nos vela. Nós podemos passar despercebidos incólumes na atual existência pelos crimes que cometemos, mas a justiça divina não tarda nem falha. E temos mais um exemplo. Susana Davenport, na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, autora de uma campanha difamatória e de uma calúnia contra Madalena Villamy. Querendo consorciar-se com seu primo, Cirilo Davenport, forja a morte de Madalena Villamy. Separa dois corações queridos através de um enredo perspicaz, sagaz e extremamente delinquente. Mas não adianta. No final da vida, acaba louca e não aguenta, destrambelhando o seu aparelhamento psíquico. Acaba confessando o crime e colhendo os frutos amargos da calúnia que semeou. Então, meus amigos, a nossa reflexão com esse vídeo é que nós não percamos o nosso tempo, porque a verdade, ela vai se encarregar de desvanecer todas essas névoas e essas sombras. Se nós achamos que estamos prejudicando as pessoas por proferir calúnia contra elas, estamos redondamente enganados. Estamos prejudicando a nós mesmos, estamos atrasando a nossa marcha, perdendo o nosso precioso tempo, espalhando mentiras sobre os outros, e mesmo que seja verdade, Deus é justo e bom. Deixemos que Ele faça a sua parte. Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Ele vê as nossas dores, vê as nossas aflições, as nossas necessidades e nos atende. Deus sempre nos atende, nem sempre com a satisfação dos nossos caprichos, justamente por muito nos amar. É que Ele nos preserva, que nós nos concentremos na nossa marcha evolutiva, na nossa escalada ascensional, que possamos granjear amigos, repartir o bem, ser promotores do amor e não promotores do ódio, da calúnia e da difamação. Aqueles que estão imbuídos da propagação do Evangelho e de viver os ensinamentos do Cristo se sentirão mais encorajados para fazê-lo mediante as calúnias. Porque um verdadeiro ideal não se enfraquece e não se desfaz com meia dúzia de mentiras. Que possamos nos alegrar com as investidas das sombras ao nosso respeito, porque estão valorizando o nosso trabalho. Se estão nos atacando, é porque, de certa forma, nós estamos atingindo os corações. E a mensagem, que não é nossa, mas que somos meros portadores, está gerando um efeito positivo. Vamos nos unir pelo amor, pela compreensão, pela tolerância e pelo auxílio mútuo. Há muito a ser feito. O caminho até a regeneração ainda vai demandar muito esforço de cada um de nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve
que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei em mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Neste momento, estará acompanhado dos espíritos de luz, missionários de Jesus Cristo que trazem energias de cura e luzes de fortalecimento. O passe vai ter início com a oração do Pai Nosso para a elevação do pensamento e sintonia com os guias espirituais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, lentamente permita que sua respiração
ocorra de forma suave e profunda. Deixe-se relaxar como se seu corpo flutuasse nas nuvens, sempre respirando lentamente e profundamente. Sinta o relaxamento de cada parte do corpo, à medida que entra mais e mais em seu íntimo. Permita-se meditar, viajando internamente ao seu inconsciente, sentindo conforto e segurança, pois estará nas mãos dos guias espirituais e de seu anjo da guarda. Saibas que o passe para tratamento de enfermidades do corpo espiritual se destina à preparação do seu ser para o início de seu processo de cura. Sabemos que a cura sempre ocorre de dentro para fora. Curando-se a alma, o corpo também receberá a cura. Sabemos que o processo que gera toda a enfermidade, todo o sofrimento, todo o desequilíbrio e toda perturbação inicia-se a partir da desarmonia da alma. Sabemos que a alma é sensível à influência das energias e vibrações emanadas dos pensamentos. Compreendemos que a alma se fortalece a partir das energias do amor, da paz e da caridade, da fraternidade e do carinho humano. Mas também ela pode se enfraquecer e se desarmonizar a partir das energias deprimentes, da raiva, mágoa, intolerância, pensamentos de vingança e inveja, sentimentos de solidão e abandono, a culpa. Por isso, façamos agora a limpeza espiritual, permitindo nesse momento que as energias emanadas dos anjos de Deus sejam removidas, pois elas estão instaladas no seu corpo espiritual. Permita a remoção de todos os sentimentos negativos e a retirada de sua mente de pensamentos infelizes. Deixe evaporar no ar como fumaça que será levada para sempre, sem jamais voltar. Libere todo o sofrimento e culpa, libere a mágoa, a raiva do peito, libere as dúvidas e medos, se desapegue do egoísmo. Este processo de limpeza se completa com a retirada das larvas e de todas as energias negativas impregnadas no corpo espiritual. Após tais limpezas, pode-se iniciar agora a fase de fortalecimento, a partir da elevação do pensamento e do recebimento de energias salutares. Sinta neste momento o recebimento de energias e vibrações em forma de amor puro, de compreensão e generosidade, da caridade e da felicidade. Sinta os raios provindos da espiritualidade de luz, penetrando gentilmente em todo o seu ser, fortalecendo e tonificando sua alma, equilibrando e harmonizando seu espírito, alegrando e trazendo bem-estar e segurança. Acompanhe agora a oração a Deus, nosso Pai, para agradecer este momento de louvor e bênçãos divina. Senhor Deus, Pai amado, entrego-me a Ti nesta hora em que recebo de Teus missionários a luz divina de fortalecimento e de cura.
Agradeço-te, Senhor, pelo amor que me dedicas, pelas bênçãos para a minha saúde, do corpo e da minha alma. Agradeço-te, Pai amado, pelo dom da vida que me destes, pela alma imortal e pela experiência terrena para que eu possa evoluir. Agradeço-te pelas experiências felizes que me ajudam a sentir o belo e o bom da vida, e pelas experiências difíceis que me trazem lições e me auxiliam no fortalecimento através dos desafios e tribulações. Entendo minhas imperfeições, Pai amado, e assumo a responsabilidade pelos erros. E neste momento, Senhor, comprometo-me com a mudança pessoal para o meu melhoramento moral e espiritual. Prometo evoluir passo a passo, praticando o perdão e a tolerância, controlando meus impulsos infelizes e governando meus pensamentos deprimentes. Assumo o compromisso divino com o Senhor de praticar a caridade cristã, ajudando a quem necessita dentro de minhas condições e agindo com fraternidade e generosidade com o próximo. Prometo, Pai amado, valorizar de agora em diante a minha própria vida, através da autoestima e amor próprio, cuidando de minha saúde e de minha dignidade humana. Assumo o compromisso, Senhor Deus, de valorizar e proteger a natureza e respeitar todas as formas de vidas, plantas e animais que cruzarem o meu caminho, harmonizando-me com tua criação. Prometo, amado Criador, amar a ti sobre todas as coisas e de todo o coração e com todas as minhas forças, e amar meu próximo como a mim mesmo, para promover a paz e a harmonia no universo. E assim, amado Senhor, espero humildemente ser merecedor de tuas bênçãos e de teu amparo, nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Por isso, agradeço profundamente as luzes e vibrações de energias divinas e salutares que me são entregues neste momento pelos teus anjos e missionários de luz para o meu fortalecimento e cura espiritual. Recebo tais energias de cura de forma a me fortalecer, equilibrar e harmonizar comigo mesmo e com o universo, com as pessoas e com a natureza. Acredito, Divino Pai Celestial, que agora, fortalecido espiritualmente, estarei protegido das influências perniciosas, dos espíritos infelizes e deprimentes que se aproximarem de mim para promover perturbação mental. Peço-te, amado Deus, que sempre me proteja de seres obsessores, encarnados e desencarnados, que enviam energias perniciosas para a minha desarmonia. Para isso, me manterei sempre vigilante, com o pensamento elevado, através de orações e preces, de pensamentos fortalecedores, em sintonia com Jesus Cristo e a espiritualidade de luz. O passe espiritual está chegando ao final. Agradeça a Deus por este momento sublime. Agradeça a Jesus Cristo pelas lições e orientações. E agradeço a espiritualidade pelas vibrações de cura. Agora você pode voltar lentamente e calmamente ao seu estado natural, lembrando de tomar o seu copo de água, que foi fluidificada e recebeu a medicação para o fortalecimento de sua alma. Que nosso Pai Celestial lhe abençoe. Assim seja. No meu universo interior, dentro de mim,
alguma coisa se modifica. Eu me torno mais vibrante, mais centrado, cada vez melhor nos meus sentimentos e nos meus entendimentos. Estas palavras são de grande valia, importância e mudança. São no universo uma nova dança que atrai os desejos de quem o lança. O som da minha voz traz a vibração, a energia, vibra, ecoa e alcança todo o universo. Enquanto gravo, ouço ou falo estas palavras, tudo de bom se reúne dentro de mim. Tudo vem fácil, simples assim. E uma força de vibração, de energia, se alinha ao todo. E eu entro no meu vortex, me alinho, me sintonizo com tudo aquilo que eu desejo, que agora é parte de mim. Somos um. Eu sou isso, e isso que eu quero sou eu. Eu tenho, recebo, permito e atraio tudo de bom. Não uma parte ou um pouco, mas tudo o que é bom para mim, pois é normal, é para ser assim. É meu direito garantido no universo de vibração que o que eu mereço vem até a minha mão. Um alinhamento com o universo por 17 segundos já são suficientes, e eu ultrapasso isso, vou além disso. Sinto, respiro, vibro e como um imã atraio a vida que mereço. Atraio toda a riqueza que na verdade já me pertence e estava apenas esperando o momento certo, a hora certa, a vibração certa. Pelo entendimento e o sentimento de merecer e por tudo ser tão simples e fácil, eu quero agradecer. Gratidão pela família que recebi. Gratidão pela paz que habita em minha alma, por este sentimento que me acalma. Gratidão por poder doar esta paz àqueles que me cercam. Gratidão por haver tanta prosperidade e por sentir que é tão fácil receber. Gratidão porque eu vibro na faixa do merecimento, do recebimento, do atrair tudo de bom. Gratidão por ser um ser eterno e saber disso. Gratidão por ter a missão de aprender, crescer, evoluir, sem pedir, apenas recebendo e permitindo receber. Sou grato porque amo. Sou grato por ser amado. Sou grato pela prosperidade e por isso ser verdadeiro. Sou grato porque vivo em paz comigo e com os outros. Sou grato por ter adquirido entendimento e conhecimento. Sou grato porque o universo conspira para que eu cresça, evolua e enriqueça. Obrigado, Deus. Obrigado ao universo e a toda energia que recebo de amor, carinho, respeito e gentileza. Obrigado por ser capaz de enxergar tanta beleza. Obrigado pela caridade, pela vida que recebi. Obrigado pelas pessoas que por mim passaram, pelo que me ensinaram, pelo que aprendi e senti. Obrigado por descobrir a lei, a atração, a informação, a transformação que hoje me presenteia com uma nova vida. Uma vida com novas missões, com novas experiências, com mais oportunidades, com mais facilidades. Obrigado porque tudo se renova, tudo muda e tudo melhora. Obrigado, Deus. Obrigado a todo o universo em que estamos inseridos, pela energia que compartilhamos, pelo amor que somamos, pela riqueza que jorra em nossas vidas. Eu mereço, eu recebo com gratidão uma fortuna,
ou a grandeza de um coração. Eu me sinto muito feliz com tudo que eu desejo e recebo a partir de agora. Eu desejo que tudo o que eu desejo seja também oferecido aos que amo, conheço e encontro pela minha vida. Não apenas uma parte, mas tudo o que é bom, porque isso é o que é natural. Recebo tanto e cada vez mais, tanta sorte, tanta prosperidade, tanto amor, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado a Deus e ao universo